Olá, nesse vídeo aqui eu vou executar o corte de um telhado, né? E representando o madeiramento, tá certo? É um telhado de 3 águas, tudo bem? Então, de um lado esse telhado vai ter uma empena, que é essa parede aqui de fechamento, e do outro lado ele vai ter esse telhado, essa água triangular da caniça, né? Eu vou fazer o trabalho completo aqui, preparando a planta, puxando as linhas de referência e desenhando as peças de madeira, tá bom? Analisando vão, tudo mais. Antes de assistir esse vídeo, você precisa ler o material de apoio que eu já te passei sobre cortes e sobre o telhado, tá bom? Vamos lá então. Vou fazer rápido, tá bom? Sem ficar detendo muito a comandos de AutoCAD. Já estou entendendo que os comandos estão dominados já. Eu vou preparar essa planta para poder fazer o corte CD, que vai ficar em cima dessa edificaçãozinha aqui já preparada, ó, tá certo? Vou focar só em telhado então, e a gente viu na aula que a setinha indicativa do corte tem que ficar apontando para cima. Então eu vou dar aqui uma rotação, vou estender a linha aqui de um lado até o outro, né? Com um pincel aqui, ó. Eu vou pegar essa característica de linha, traço ponto grossa, pronto. Daqui, eu só me interessa o que está da linha de corte para frente, então eu vou dar um trim aqui, limpar o que eu não vou enxergar nesse corte. Então isso aqui é muito importante, você tirar né, o que está para trás da linha, o que você não vai ver, e deixar só o que está adiante, e para isso você seguir por essa setinha aqui, ó. Depois eu vou posicionar esse corte exatamente em cima, vou puxar aqui uma referência, ó, do cantinho da laje, ó, com extension, tá vendo? Vou pegar essa referência aqui no cantinho, pronto, e essa é a preparação da planta, que é a primeira etapa, e eu vou partir para a segunda, que eu puxar algumas linhas de referência. Estou colocando aqui, ó, uma cor diferente para não ficar confundindo com as cores do telhado. A pena mais fina que tem, vou usar o comando Ray aqui, ó, com o orto ligado, para poder indicar para baixo tudo que eu estou vendo. Aqui eu vou dar um zoom só para conferir. É bom dar essa conferida para não errar. Se você erra aqui no posicionamento, erra o desenho todo. Eu vou aproveitar e usar o comando Copy para levar as demais linhas. Dá um zoom, não tenta fazer de longe, adivinhando, no endpoint da linha da cumieira. Vai fazendo certinho para não ter risco de errar, tá bom? Aqui um zoom para conferir, tá tudo certo. Vamos lá. Layer cobertura. Eu vou deixar tudo aqui by layer para poder acompanhar o que eu configurei no layer, né? E o meu layer cobertura está configurado para ser 04. Então eu vou usar ele para as peças que são cortadas, como às vezes vão ser terças e às vezes serão caibros. Ótimo. Nessa linha aqui interna eu vou fazer o retângulo da terça, 7 por 15. Nesse desenho eu estou trabalhando em centímetro, tá bom? Mas a gente na aula trabalha às vezes em centímetro e no projeto tem trabalhado em metros, né? E coloquei aqui então 7 de base e 15 de altura. Essa peça é uma terça cortada. Vou fazer aqui o triângulo de referência da inclinação. Apenas vou mudar a cor. E veja só onde eu comecei ele, ó. 100 de base. A inclinação aqui é 40%. A gente já conversou sobre isso na aula. Eu já vou fazer mais direto. Não vou me ater muito às explicações aqui não. Mas basicamente é 40 de altura por 100 de base. Então eu tenho 40%, essa linha aqui me dá a inclinação que está sendo pedida onde? Na planta de cobertura. Isso é uma definição feita pelo projetista, né? Então eu vou pegar aqui da Extend, ó, para chegar no beiral. Olha, veja que eu puxei a linha do beiral e também puxei a da cumieira. Vou dar Extend nas duas. Extend, selecionei essa, Enter. Clico, ele já vai mais direto assim quando você seleciona. Tem o Extend com Enter direto para selecionar tudo e tem o Extend que você seleciona, né? Pronto, aqui eu vou dar um offset. Essa peça inclinada aqui é o caibro, que tem 5 de base e 7 de altura. Por isso, eu vou dar um offset de 7 centímetros nela. Offset
distância 7, Enter, para cima, claro, né, para não ficar cortando aqui a terça. E já vou fazer uma alteração aqui de cor. Layer cobertura, eu vou deixar as peças que não são cortadas com apenas 0,20 e vou pegar uma cor aqui, ó, esse violeta aqui, pronto. Depois que eu dei ESC, você viu que eu tenho que configurar de novo aqui, senão tudo sai errado, né? Tem que ficar ligado, sempre batendo o olho aqui nessa região e nessa para você saber se está usando certo. Ó, dei acabamento aqui no canto, peguei aqui e bati perpendicular, trim. Lá em cima eu vou dar um extend, ó. Joia. Pronto, já vou desenhar as demais terças, né? Esse triângulo de referência eu já tirei. Vou copiar lá para o meio aqui a cumeeira, pegando pelo midpoint superior. Você vê que ele vai cruzar assim, ó, e é só descer para poder não ficar cortando a peça, né? E daí eu vou medir o vão que tem dessa terça até essa aqui. Esse vão, ele é o vão de uma terça para bitola 7 por 15, o vão máximo é de 3 metros. O que é o vão? É a distância que essa terça aqui vai suportar de um apoio até o outro. Pode ser de um pontalete até um pontalete, pode ser de uma tesoura até outra tesoura, mas não tem aqui representado, né? Ou pode ser também de um outro elemento até uma empena. Então é esse espaço aqui que ela suporta no ar sem ter apoio. Isso se chama vão. 3 metros. E também tem o vão de caibro, que é o que eu preciso analisar agora. Ó. O caibro, ele suporta inclinado, é aquela peça inclinada que vai se apoiar numa terça e depois em outra terça. Eu tenho que garantir, para essa peça aqui 5 por 7 e a madeira paraju, eu tenho que garantir que esse vão não ultrapasse 2 metros na horizontal aqui. Ó. Então, vamos ver lá se esse caibro está atendendo esse limite. Vou pegar aqui do meio, ó, do midpoint aqui, até o midpoint aqui, porque vão é de eixo a eixo, né? E vou medir 2,88, tá vendo? Passou bastante do vão. Não poderia passar nada, né? Então, na metade dessa distância, para isso eu vou usar aquele snap aqui, ó. Posso usar o snap de centro geométrico e pegar para garantir que vai ficar no eixo da peça. Ó. Pegar aqui no centro geométrico e bater aqui nessa linha vertical, porque ela também passa no eixo da cumeeira. Essa linha que eu puxei aqui é uma linha de auxílio, pô. Ela é uma linha de montagem de desenho. Ela só serve para poder me dar esse midpoint, porque eu sei que aqueles 2,88 lá, divididos por 2, eles dão 1,44. E 1,44 é o espaço bom para eu colocar essa peça e colocar a próxima terça. Assim o vão do caibro ficará menor do que 2 metros. Tá vendo? Esse caibro vai vencer um vão desse ponto até esse ponto, que é 1,44 aproximadamente, e desse ponto até esse ponto 1,44. Ele está bem apoiado dentro do limite dele. Vou fazer aqui também o pontalete, então eu já posso apagar essa linha de construção. Perdão, eu vou manter essa linha vertical de construção aqui e vou apagar só a horizontal. Porque eu sei que esse pontalete aqui, ele tem que ter largura de 15. O pontalete é uma peça também de 7 por 15, tá bom? Então ele tem 7 nessa direção e 15 na outra. Dessa vez eu vou ver os 15, porque eu estou vendo assim, ó, ponta de terça, olhando na mesma direção, eu vou chegar aqui na face mais larga do pontalete, ó. Até porque ele tem que abraçar, ele tem que fixar a terça dos dois lados. Também vou ver aqui o comprimento do calço, que é essa basezinha aqui, tá bom? Mas vamos lá, vamos um de cada vez. Se eu sei que tem que ter 15 e eu estou no meio, eu posso dar um offset de 7 centímetros e meio para cada lado, porque 7,5 para cada lado eu encontro 15. Eu vou pegar aqui na metade, ó, e vou puxar uma linha até bater aqui, viu só? E vou descer até na base para representar a peça do pontalete.
Vou fazer aqui, ó, uma linha de base que ela vai me servir para representar o calço, e agora eu já vou para o calço. A basezinha tem, essa peça aqui é de 7 por 15 por 60 de comprimento, certo? Então eu vou fazer aqui o retângulo de 60 por 7 e vou colocar aqui, ó, na basezinha do desenho e vou dar os devidos acabamentos, tá vendo? Pronto. Posso apagar já as linhas de construção e vou transferir agora, transportar esse pontalete calço para a cumeira. Viu só? Midpoint. Não deu o comprimento suficiente. Eu vou puxar aqui com o stretch, ó, stretch. Cortei as duas linhas aqui, né? Foi uma janela desse jeito, ó, cortando as duas linhas verticais. Peguei o ponto e transferi para baixo. Ok, vou desenhar a telha bem rapidamente. Eu vou trocar apenas a cor, só por uma questão de visualização na tela, tá bom? Não tem... o importante mesmo é você saber diferenciar as penas. Eu vou fazer aqui 45 de base, 12 de um lado, 8 do outro. Vou fechar aqui e vou transformar isso num bloco, ok? Telha lateral. Telha varia de tamanho, né? Tem telhas de vários tamanhos aí no mercado. Então eu escolhi um tamanho assim, padrãozinho para desenhar, tá certo? Pode ter ligeiras variações ou até grandes variações de tamanho. Com o comando Align, eu vou trazer essa telha para essa posição e já vou rotacionar. Ele vai fazer um alinhamento. Então é importante você perceber que nesse comando tem 4 pontos de clique, certo? 2 adjacentes e depois outros 2 adjacentes. Então vou lá, vou pegar aqui, ó, comando Align e vou selecionar o objeto e dar Enter. Então esse ponto de baixo da direita eu vou colocar no canto de baixo da direita. O ponto de baixo da esquerda eu vou escolher algum ponto aqui. Pode ser esse, pode ser nessa interseção, pode ser mais acima no midpoint, qualquer lugar que esteja contido nessa linha, porém do lado esquerdo, conforme o ponto que eu peguei. Vou dar Enter para continuar. Ele vai perguntar se eu quero escalar os objetos, eu vou dizer que não, e ele já traz aqui a telha para o lugar. Agora é só pegar e fazer a cópia das próximas. Tomando muito cuidado para não acumular erro aqui, para clicar direitinho no endpoint, né? Para não deixar acontecer nenhum problema. Se for necessário dar zoom, zoom é de graça, pode fazer à vontade, não tem problema. Quando chegar no final pode acontecer de sobrar, aí eu vou vou explodir um pouco aqui, e aí na obra provavelmente não, com certeza a pessoa vai ter um corte de telha para fazer, né? E o outro lado, vai fazer tudo isso de novo? Não. Vou espelhar com o comando Mirror. Então o que eu tenho que espelhar aqui? Eu tenho que espelhar essa camada de telhas aqui todinha. Não esquece de abrir uma janela aqui, ó, para pegar essa ponta de caibra aqui, ó. Tá vendo? Não esquece. Pega a terça e também esse pontalete calço e terça aqui, ó. O do meio não precisa porque ele está no meio, né? Você não vai espelhar uma coisa que está no meio. Selecionei Enter. Pronto. Do midpoint, liga o orto. Você pode clicar até no vazio assim, ó. Toma cuidado para não clicar em endpoint que está meio atravessado de lado, porque isso vai fazer você errar o seu espelhamento. É preferível você clicar às vezes numa área limpa e confiar no orto, porque ele garante a verticalidade. Então eu vou dar o segundo clique, Mirror tem 2 cliques. Segundo clique agora, ele pergunta se eu quero apagar. Não quero apagar. Aqui eu vou fazer rapidamente uma telha de cobertura, de acabamento, uma telha de cumeira. Vou fazer um círculo de raio 6, tudo bem? Vou dar um offset aqui de 2 para dentro. E depois eu vou dar trim, ó. Opa, trim saiu errado aqui. Trim, selecionei essas 2 linhas, Enter. E vou pegar e tirar isso aqui, ó. Pronto. Tá aí, ó, acabamento com telha de cumeira. Esse é o primeiro corte. Terminou. Se fosse acrescentar uma caixa d'água aqui, era só fazer
uma medição aqui do necessário para ter a base da caixa d'água, o reservatório e mais um espaço de manutenção. Dá em torno de 2 metros, 2,10 metros, né? Você vê que eu estou com 1,15 m aqui. Se fosse o caso de caber uma caixa d'água, eu teria que subir esse telhado dessa forma aqui, ó, para poder subir o quê? Subir todo o telhado junto, né? Não é mudar a inclinação, é mover o telhado para cima e completar aqui, ó, embaixo da terça mais baixa, embaixo do frechal com parede. Dessa forma eu teria a altura mínima aqui para poder embutir um reservatório, tá bom? É simplesmente dar um move e completar com parede. Esse vídeo aqui eu vou considerar que está pronto e daqui a pouco eu faço o próximo para você ver o corte lateral passando na cumieira e vou dar umas dicas para outras posições, tá certo? Até mais.